Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 2, os 4 primeiros versículos. Eu vou fazer a leitura, os irmãos podem acompanhar sentados, e após a leitura nós vamos orar. Todos acharam? Diz assim: por isso você é indesculpável quando julga a outros, não importando quem você é. Pois naquilo que julga a outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Até aqui a leitura, irmãos. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar a Deus mais uma vez. Santo e eterno Deus, nós te somos gratos por estarmos aqui, depois de termos sido tão abençoados durante o dia de hoje, não só pela manhã, quando tivemos a Tua palavra que nos orientou, a alegria da comunhão dos santos, mas também o descanso que nos destes à tarde, na Tua presença também, e agora já nos traz em segurança este lugar e nos prepara esse momento para que possamos refletir sobre a Tua palavra. Nós precisamos ser orientados, Senhor. Nós dependemos de Ti para entender Tua palavra. Nós não somos capazes por nós mesmos de absorver o conhecimento que o Senhor nos dá através dela, se o Teu Santo Espírito não abrir a nossa mente, não direcionar a nossa mente àquilo que o Senhor deseja nos falar. Nós estamos debaixo dos Teus cuidados aqui e suplicamos que o Senhor nos assista, que sejas misericordioso para conosco e que a Tua graça se manifeste de maneira poderosa sobre nós hoje à noite. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para o capítulo 2 agora, irmãos. Nós já vimos no capítulo de número 1 por que esse evangelho que Paulo menciona lá no verso 16 e 17 do capítulo 1, ele era tão importante e tão urgente para os incrédulos que residiam nessa parte ocidental do império, não só em Roma, para onde Paulo estava querendo ir, mas para aquelas regiões, as demais regiões do império ali. De uma forma resumida, o capítulo 1 que nós vimos, Paulo afirmou que esse evangelho ele é urgente e importante, necessário, porque o evangelho é o poder de Deus capaz de transformar pecadores condenados por causa do seu estado de rebelião contra o Criador, contra Deus e contra tudo que esse Criador havia criado e estabelecido. É o que nós vimos tanto na introdução, no verso de número 18, quando ele diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. E o verso 32 do capítulo de número 1, quando ele termina dizendo: embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que assim as praticam. Então é assim que Paulo começa, é assim que ele termina. Por isso que esse evangelho é tão importante, urgente e necessário. Pois bem, então após o apóstolo Paulo ter dado para a gente, ou trazido para a gente um relato bem detalhado das condições humanas, principalmente
das condições dos pagãos para quem esse evangelho deveria ser pregado naquela região, onde os pagãos viviam uma vida completamente livre para cometer toda sorte de pecado que o apóstolo Paulo listou aí nesse capítulo 1, a partir do verso 28. Agora, o apóstolo Paulo, no capítulo 2, ele vai se voltar especificamente a um grupo da igreja. Preste atenção nisso. A partir do capítulo 2, o apóstolo Paulo vai se voltar para um grupo específico daquela igreja em Roma, para argumentar com esse grupo o porquê que eles estavam tratando esses pagãos da parte do império, que cometiam toda aquela sorte de pecados que ele listou no capítulo 1, por que esse grupo estava tratando esses aí de uma forma que não deveriam tratar. A gente vai perceber que até o capítulo 3, verso 20, o apóstolo Paulo vai tratar com esses dois grupos. É um grupo da igreja, mas dividido em duas facções, vamos colocar assim. E o apóstolo Paulo agora vai falar primeiro para um grupo e depois vai falar para o outro. Ele vai gastar mais tempo com o segundo grupo, mas ele vai falar agora com esses aqui. A gente pergunta assim, mas como é que Paulo soube? Se Paulo não residia em Roma, nunca havia estado em Roma, como é que Paulo soube desse grupo que havia na igreja e dessas duas facções que estavam ali? À luz do capítulo 16 que nós temos, quando Paulo vai falar é só nomes que aparecem ali, ele vai saudar várias pessoas que habitavam naquela igreja. E entre as pessoas que ele menciona, havia muitas que ele conhecia. Algumas ele tinha tido contato pessoal antes dessas pessoas estarem em Roma, e haviam alguns que eram parentes de Paulo. Então esse intercâmbio de Paulo com essas pessoas existia. Ele só não conhecia Roma e a igreja lá, mas esses irmãos especificamente ele conhecia. Por exemplo, no capítulo 16, verso 3, ele cita Áquila e Priscila, que foram companheiros de Paulo numa missão na cidade de Corinto, por ocasião de uma viagem que Paulo fez para a Macedônia. Então Paulo os conheceu ali, e eram habitantes de Roma que estavam fora de Roma, foragidos, porque o imperador Cláudio havia decretado a morte para aqueles que estavam naquela cidade, que eram judeus. Então eles fugiram de Roma e agora haviam voltado para Roma e estavam ajudando a igreja lá. E Paulo conhecia esses irmãos. No verso de número 6, verso de número 7 e 11 desse mesmo capítulo 16, o apóstolo Paulo menciona 3 nomes, Andrônico e Júnias, e menciona Herodião. Esses aqui são parentes de Paulo. Inclusive esse Andrônico e Júnias aqui foram o suporte de Paulo em uma das suas prisões. Nós temos a menção no verso 13 de Rufo. A mãe de Rufo foi uma ajudadora, uma acolhedora do apóstolo Paulo em uma das suas viagens missionárias. E você pode ler o capítulo 16, que ele menciona alguns nomes a mais, onde você vai perceber que Paulo parece ter contato com essas pessoas. E a partir desse ponto nós entendemos que Paulo recebera informações acerca do estado da igreja de Roma, porque ele estava indo para lá, e dentre essas informações ele deve ter recebido as orientações de como haviam na igreja esse grupo específico com o qual ele vai tratar agora aqui, que estavam tendo um tratamento errado para com os pagãos que existiam naquela região, e isso era um problema para o evangelho ali. Lembre-se que Paulo está indo para Roma, ele quer preparar a igreja para que se junte com ele, para quê? Para pregar o evangelho a essa grande multidão de pessoas que tem nessa região, onde a maioria são pagãos pervertidos, impiedosos, que cometem as maiores atrocidades, como nós vimos nas informações do capítulo de número 1 na semana passada. E como nós já temos estudado aqui nessa carta, nós somos informados pelo apóstolo Paulo de que toda a humanidade mostrou-se rebelada contra o Criador e contra si mesma. Nós já estudamos isso aqui.
e que esse estado de rebelião é claramente visto na maneira como cada ser humano, independente de quem seja ele, em qual período ele tenha vivido, que cada ser humano, ele demonstra a sua rebelião contra Deus na forma de vida como ele vive no pecado. O apóstolo Paulo, na sua forma de mostrar para a gente isso aqui, e nós vimos na semana passada, ele diz que uns são mais comedidos, alguns são mais contidos, são mais disciplinados em cometer alguns tipos de pecados. Mas nós já sabemos que essa disciplina que alguns têm em não ir muito além, não serem pecadores mais devassos, né, mais impiedosos do que outros, é porque há um impedimento da parte de Deus que os freia. Enquanto outros vão mais além e mostram de uma forma mais completa a sua devassidão e a sua impiedade. Por quê? Porque o Criador entrega, essa palavra que Paulo usa no capítulo 1 por 3 vezes, Deus entrega, libera essas pessoas para que elas sigam o curso daquilo que está no seu coração e na sua mente pervertida. Então essa história de que um é melhor que o outro não existe. O fato é que todos estão debaixo da mesma condição. Uns só não vão mais porque Deus freia, outros Deus libera. E Deus faz isso e não libera todos para manter o equilíbrio no mundo, para que os homens não se destruam, porque Deus ainda está concluído a sua obra. Então esse é o ponto aqui. O que isso significa dizer? Que entre os cristãos que estavam em Roma, na igreja de Roma, havia um grupo específico de judeus e não judeus, preste atenção agora nisso, que tratava com completo descaso esse tipo de pecador que vive na mais completa impiedade. Exatamente essas pessoas que são liberadas por Deus para cometer toda sorte de pecado. E havia na igreja esse grupo formado por uma facção de judeus e não judeus que eram da igreja, que estavam tratando com mais completo descaso esse tipo de pessoas que viviam nessa parte do império. Ou seja, quem eram as pessoas que eles tratavam com descaso? Os criminosos, os assaltantes, os assassinos, os idólatras, os pervertidos sexualmente, os pedófilos, os corruptos, os viciados, os que se prostituíam nos templos que existiam ali, e os que cometiam outros pecados considerados por aquela sociedade dos dias de Paulo, naquele lugar, como atitudes nocivas. E esse tipo de pessoas estavam sendo condenadas por esse grupo específico da igreja, porque esse grupo específico da igreja achava que esses tipos de pecados eram pecados tão nocivos que não mereciam nenhum tipo de perdão. Mas pode existir isso na igreja? Pessoas que pensam assim, que há certo tipo de pecados que não tem perdão? Existe. Hoje em dia existe. Então era isso que basicamente Paulo ouviu falar e que vai tratar aqui. Lembre-se que a igreja de Roma era formada por judeus e não judeus convertidos. É claro que dentro da igreja existia alguns que estavam lá, mas que não tinham conversão, né? Mas estavam formando a igreja, como hoje nós temos pessoas que formam o grupo da igreja local em vários lugares, mas nem todos às vezes são convertidos. E o apóstolo Paulo, a partir desse capítulo 2 até o capítulo 3, verso 20, ele vai argumentar com esse grupo aqui, formado por judeus e não judeus, para conduzi-los ao bom senso espiritual das coisas. A grande pergunta é: quem era esse grupo? Era o grupo dos chamados moralistas, judeus e não judeus, que congregavam na igreja cristã em Roma. Por que moralistas? Porque tratavam com extremo rigor pessoas que não tinham ética e pessoas que não tinham nenhum tipo de moral, que eram exatamente essas pessoas pagãs que cometiam toda sorte de pecado de uma maneira desenfreada naquele período que nós já estudamos aqui. Pois bem, de que maneira então o apóstolo Paulo ele vai descrever nesse capítulo, ou nesses capítulos, esse grupo,
e quais são os argumentos que o apóstolo Paulo vai usar para confrontá-los de que eles estão errados. No verso 1 nós temos a primeira descrição e o primeiro argumento. Como é que Paulo descreve no verso 1? Paulo descreve essas pessoas, esse grupo, como pessoas que atuam como juízes para condenar pecadores que cometem pecados da mesma forma como eles também cometem. Olha só esse tipo de situação. Pessoas que condenam outras pessoas por cometer os mesmos pecados que elas também cometem. Já imaginou isso? Eu condeno você pelo pecado que você pratica e eu também faço o mesmo. Era esse a primeira coisa que Paulo identificou. Entre os moralistas não judeus, lembre-se que são dois, moralistas judeus e não judeus. Entre os moralistas não judeus, haviam entre eles, entre os moralistas judeus, eram aquelas pessoas dentro da igreja que cometiam seus pecados, e ninguém está passivo de pecar, mas elas visualizavam os pagãos da sua época como pecadores mais grosseiros, e por causa disso as condenavam pelas suas atitudes, porque eram considerados como pessoas que cometiam pecados mais nocivos para a sociedade. E a gente pensa assim, né, quando a gente olha para Roma, mas não eram todos pecadores grosseiros? Não. Haviam pessoas no império ali que cometiam seus pecados como hoje, mas que não iam tão além. Lembre-se daquilo que nós já vimos. Alguns não vão tão além, né? Alguns são mais contidos, mais recatados. Alguns são mais reprimidos, né? Por quê? Porque Deus os coloca freio. E existia no Império Romano pessoas assim, existiam filósofos que batiam de frente contra esses pagãos pervertidos, que cometiam toda sorte de pecados, e na igreja muitos desses convertidos tinham essa forma de pensar. Por exemplo, haviam pessoas que condenavam a luxúria, pessoas que condenavam a inveja, que condenavam a busca do poder, que condenavam a imoralidade, que condenavam inclusive a homossexualidade, que era tão comum naquela parte do império. Para termos uma ideia, haviam políticos que iam falar lá no Senado de Roma para condenar os costumes pagãos, e eles, quando se pronunciavam, julgavam impiedosamente com condenação todos aqueles pagãos que se rendiam a toda sorte de pecados cometidos ali. Então, nós temos uma ideia. E entre esses moralistas não judeus estava esse grupo, por achar que não cometiam aqueles pecados mais nocivos, classificados pela sociedade, achavam que poderiam condenar esse tipo de pessoa, com esse tipo de comportamento. Em nossa sociedade a gente vê muitos moralistas, né? Dentro da igreja tem muitos moralistas. Já viram pessoas que às vezes dizem assim: olha, esse camarada aqui, ele deve ir para os quintos dos infernos, porque esse tipo de pecado aqui é um pecado que não tem perdão. Geralmente se fala quando é um criminoso, né? Alguém que matou a mãe e os filhos por causa de uma sacola de compras, né? A gente vê tantas cenas horríveis na TV. E geralmente esses moralistas geralmente apontam logo o dedo. Eles dizem: eu cometo pecados, mas os meus pecados não são como esses. Os meus pecados eu vou ser absolvido, porque não são tão graves, mas esses aqui merecem o inferno, não tem perdão para eles. Então na igreja de Roma haviam pessoas pensando assim, e na igreja atual há pessoas pensando assim. Pois bem, mas quanto aos moralistas judeus, o caso era mais grave, e é com esse grupo que Paulo vai gastar mais tempo, até o capítulo 3, verso 20. Por que era mais grave? Porque o grupo dos moralistas judeus julgavam e condenavam todo e qualquer pagão incrédulo, independente do tipo de pecado cometido. Olha só, os moralistas não judeus só condenavam aqueles mais pervertidos.
Os moralistas judeus condenavam não só os pervertidos, mas qualquer pagão que cometesse qualquer tipo de pecado segundo aquilo que eles entendiam ser pecado. Então eles não refrescavam. Nos escritos judaicos há muitas declarações que eram registradas por esses judeus que se diziam moralistas contra qualquer não judeu. Bastava ser não judeu que já era condenado. Declarações do tipo que Abraão está sentado na porta dos céus e ele está ali sentado para não deixar que nenhum judeu possa passar pela porta. Diziam que os não-judeus nada mais eram do que combustível para o fogo do inferno. Declaravam que os não-judeus, eles não estariam de forma alguma no reino de Deus, somente os judeus. Declaravam também que todo não-judeu era impuro, era sujo, era imundo e que era desprezível aos olhos de Deus. Essas declarações eram muito comuns entre esses moralistas judeus em relação a qualquer pessoa que não era judeu. E na igreja de Roma nós temos esses moralistas aqui judeus. Para termos uma ideia, um exemplo bíblico que foi registrado pelo evangelista Lucas, ele vai narrar uma dessas declarações feitas por um desses moralistas judeus, lá no capítulo 18, verso 11, quando diz que um desses moralistas estava orando na sinagoga, no templo, e um pouco distante dele havia um desses que ele condenava, que era um publicano. Olha a oração que ele faz no capítulo 18, verso 11, registrado por Lucas. O fariseu, que é esse moralista, ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano aí. Não é? Então, para a gente ter uma ideia de como eles tratavam as pessoas. Portanto, o fato desses moralistas judeus se acharem até melhores que os moralistas judeus, não judeus, lhes dava esse direito, segundo eles pensavam, de julgar e de condenar aquela gente que vivia naquela parte ocidental do império, de maneira que para esses moralistas nenhum tipo de perdão poderia haver da parte de Deus para essas classes de pessoas. Pois bem, a grande pergunta é: qual é o argumento do apóstolo Paulo contra esse tipo de moralidade, ou esse grupo de moralistas judeus e não judeus? A resposta está no verso 1. Paulo diz: vocês são indesculpáveis. Está aí o texto. Por isso você é indesculpável. Portanto, és indesculpável, diz o texto, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Observe que essa expressão sejas aí é uma referência a esses dois grupos. Quem quer que você seja, se você peca mais, se você peca menos, podemos colocar assim, se você comete pecados que a sociedade considera mais agressivo ou não, não importa. Paulo está dizendo: você não tem direito de condenar ninguém. Por que são indesculpáveis? Por duas razões. Primeiro, porque se ainda havia nesses moralistas algum senso do que é certo ou errado, do que é justo ou injusto, do que é puro ou santo, se eles tinham essa concepção, não era porque eles eram melhores que essas pessoas que eles condenavam. Não é porque eles estudaram mais, não era porque eles eram mais intelectuais, não era porque eles tinham um pouco de senso melhor do que eles, não é porque eram mais sábios do que essas pessoas, não é porque eles eram mais instruídos que elas, não é porque eles eram mais religiosos, não é porque eles se aplicavam mais às suas devoções, não é porque eles não deixavam de ir ao templo e às sinagogas e aos cultos, e não é porque eles decidiram um dia escolher trilhar um caminho diferente dessas pessoas, nada disso. Porque já nos foi revelado aqui nessa carta que a tendência natural de todo e qualquer ser humano é o pecado. Paulo já disse isso. A natureza humana
ela manifesta naturalmente o pecado. E alguns só não se enredam mais, só não avançam mais para a impiedade, porque o Senhor impede que isso aconteça. Então aqui, o próprio fato de todo ser humano ser pecador, e que só não extravasa mais esse pecado que está na sua natureza, porque Deus coloca freios nessa pessoa, isso já é suficiente, mais do que suficiente, para mostrar que todos, sem nenhuma exceção, incluídos esses moralistas aqui, judeus e não judeus, estão na mesma condição perante Deus. Ou seja, nenhum ser humano está na condição de condenar uma pessoa. É isso que Paulo está argumentando aqui. Veja no verso 1 ainda, ele diz assim: porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, porque és pecador também. Eu vou citar aqui um exemplo para a gente ter essa ideia. Um criminoso, preste atenção aí, um criminoso não tem nenhuma moral para condenar outro criminoso. Preste atenção. Um criminoso não tem nenhuma moral para condenar outro criminoso. Por mais que esse criminoso que está querendo condenar outro tenha cometido um delito considerado como leve na sociedade, comparado ao outro que cometeu um crime muito mais grave. Eu vou citar aqui alguns exemplos. Alguém que furtou 3 quilos de feijão no supermercado, comparado a alguém que furtou ou assaltou um banco. Olha, um só pegou 3 quilos de feijão, o outro assaltou um banco. Mas tem diferença nisso? O pecado é pecado, independente se um furtou mais ou menos. Alguém colou na prova, né, que estava fazendo para passar de ano na escola, enquanto o outro pagou propina para conseguir a prova de um concurso público antecipado para ser aprovado. Eu comparo os dois, poxa, mas a pessoa só colou na prova para passar de ano, essa aqui pagou propina, inclusive é um concurso federal. Mas qual a diferença? É pecado. Alguém só nega imposto colocando gato na luz e na água, não quer pagar o imposto como deveria. Estou sendo roubado, eu vou também dar um jeitinho aqui, colocar um imã lá no relógio. Enquanto o outro paga propina para não pagar o imposto mais alto. Qual é a diferença? Mas eu só fiz colocar um imã lá no relógio, mas eu tiro de vez em quando. Qual a diferença? Você está furtando, você está sonegando imposto. Alguém se relaciona sexualmente antes de casar, enquanto que uma outra pessoa se relaciona sexualmente com outra pessoa que não é seu marido ou sua mulher. Bem, mas um é adultério e outro é fornica. A fornicação é um pecado cometido por pessoas que se relacionam sexualmente antes de casar. Bem, mas eu não estou casado, eu não adulterei. Isso é comum na sociedade, mas é pecado. Então observe aí, é exatamente desse caso que Paulo está tratando dentro da igreja, desses moralistas aqui. Mas eu não cometi esses pecados que essas pessoas que estão aí na sociedade estão cometendo. Mas você está pecando. Aconteceu uma mentirinha por uma boa causa. Tem isso? Mas você mentiu. Qual a diferença? Então, é isso que Paulo está tratando. Então essas pessoas são indesculpáveis porque há pecado nelas, independente do tipo. Segundo, o que condena outro é indesculpável, porque independente do tipo do pecado cometido, irmãos, para Deus isso não faz diferença nenhuma. Não faz diferença. Se você quiser conversar mais sobre essa matéria, esse ponto aí, a irmã Neuma, ela é expert nisso aí, ela vive falando sobre isso, né? Para Deus não tem diferença de pecado. Ela vai lhe ajudar muito aí. Então, o fato desses moralistas alegarem que eram mais recatados, mais contidos, mais disciplinados do que aqueles que viviam naquela sociedade cometendo toda sorte de injustiça, toda imoralidade, toda forma de idolatria, corrupção, criminalidade e outros pecados ali, não servia de forma alguma como desculpa ou justificativa diante de Deus.
É isso que Paulo está dizendo aqui. Por quê? Porque o fato de você ser recatado, mais disciplinado, mais contido, não deixa de mostrar que você, independente disto, ainda é um pecador e que continua pecando. É isso que Paulo está dizendo. E se a prática do pecado da parte do ser humano independe, e a prática do pecado da parte do ser humano independe dos tipos dos delitos cometidos, todos, nesse sentido, estão enquadrados como pecadores e passivos de condenação diante de Deus. Porque para Deus não faz diferença se você comete um delito mais leve, um delito grave ou mais grave ainda, que é um delito gravíssimo, considerado assim pela nossa sociedade. Não importa. Não importa se você só cometeu o pecado de pensar em fazer o mal, mas você não fez. Foi isso que Jesus disse para aqueles homens da sua época. Ou seja, como é que alguém pode condenar uma pessoa que pratica certo tipo de pecado, se ela mesma comete pecado? Então é isso que Paulo está argumentando aqui. E o argumento do apóstolo Paulo no final do verso 1 é exatamente quando ele diz: pois praticas as próprias coisas que você condena. Em outras palavras, os moralistas aqui costumavam usar uma lupa. Sabe o que é uma lupa? Uma lupa é quando você coloca lá para ver a letra maior, né? Os moralistas costumavam colocar essa lupa de alta definição, de alta definição, para ver o pecado dos outros, mas eles tapavam os seus olhos para enxergar os seus próprios pecados. Os moralistas são excepcionais em julgar e condenar os outros, mas são muito deficientes e muito vagarosos para reconhecer a sua própria culpa. A grande questão aqui, irmãos, é que esses moralistas não consideravam os pecados que eles praticavam como passíveis de condenação, comparados aos pecados praticados por aquelas pessoas daquela região. Então é isso que Paulo argumenta aqui no primeiro ponto. Segunda forma que Paulo via essas pessoas, descreve essas pessoas e argumenta com elas. Verso 2. Paulo os descreve como pessoas que acreditavam que seriam julgadas por Deus através de uma regra diferente. Veja o que diz o verso 2: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam essas coisas. Vou repetir: os moralistas aqui acreditavam que eles seriam julgados por Deus através de uma regra diferente. Então, os que cometiam pecados mais grosseiros vão ser julgados de uma forma e eles seriam julgados de outra. Pelo fato desses moralistas aqui afirmarem que não eram tão pecadores como aqueles que extravasavam toda sorte de infrações, eles tinham essa concepção na sua cabeça de que Deus iria tratá-los de uma maneira bem diferente no dia do julgamento final. Ou seja, quando o julgamento final chegasse, que eles estivessem diante de Deus, olha o que Deus ia fazer. Deus ia pegar uma balança, ia pesar no lado dela duas coisas. Deus ia colocar no lado da balança a quantidade de pecados que esses moralistas cometeram e o tipo de pecados que eles haviam cometido. Olha que na visão deles. E no outro lado da balança, Deus ia pegar a quantidade de pecados cometidos por esses pecadores daquela região grosseiros e o tipo de pecados que eles haviam cometido. E Deus ia pesar isso e ia dizer onde a balança ia pender mais pesada. Era daqui, né, na visão deles. E Deus iria dizer para eles: vocês estão absolvidos, porque apesar de vocês terem pecado, vocês não cometeram pecados como essas pessoas cometeram. Então era essa visão que eles tinham. Quando as pessoas pensam assim, né? Muita gente na igreja que pensa assim: quando eu estiver diante de Deus, Deus vai olhar para a minha vida e vai dizer: bom, você foi um bom pai, uma boa mãe, você foi um bom funcionário, você foi
uma boa pessoa na sociedade, você não mentiu muito, então está tudo aqui, a sua história, então você foi um pecador leve, pode entrar no reino de Deus. Mas esses aqui eu vou ter que condenar, porque eles cometeram pecados muito grosseiros. E você já está pensando que isso vai acontecer, se você pensa dessa forma, e você já está dizendo, não, então não vou cometer esses pecados, porque eu sei que vai me trazer prejuízo depois, então eu vou só ficar nesses aqui. E alguns acham que a forma como vivem vai acrescentar alguma coisa naquele dia. Então o Paulo está argumentando aqui. Qual é o argumento do apóstolo Paulo nesse verso 2? É que o julgamento de Deus é o mesmo para todos. Grave isso aí, o julgamento é o mesmo para todos. E o que vai ser utilizado por Deus, segundo Paulo, para dar a sentença é a verdade de Deus que foi proclamada a todo ser humano que viveu neste mundo. Preste atenção no verso 2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade. Qual é a forma de julgar de Deus? É a verdade que foi proclamada a este mundo a todos indistintamente. Todos ouviram a verdade. Então essa é a forma de julgar de Deus. Por isso que Paulo diz que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E essas coisas são os atos dessas pessoas, os pecados. Verso 2 aí. Em outras palavras, ninguém deixará de experimentar o mesmo julgamento da parte de Deus por ter vivido uma vida mais recatada, mais disciplinada, mais contida em pecar. Ninguém vai deixar de experimentar o mesmo julgamento da parte de Deus por ter sido uma pessoa melhor na sociedade, comparada a uma pessoa que viveu de uma forma mais grosseira no seu pecado. Ninguém vai deixar de experimentar o julgamento da parte de Deus porque considerou ter cometido pecados mais leves que outras pessoas. E isso é interessante porque algumas pessoas acreditam que há determinados pecados que Deus vai passar a mão, que Deus é complacente em relação a isso. Por exemplo, são pecados que eles consideram como culturais. Flertar antes do casamento é cultural, todo mundo faz, dizem, né? Então Deus não é cultural, da cultura, Deus não vai levar em consideração esses pecados, eles não ofendem ninguém. O camarada que não é casado, que está namorando, mas que está se relacionando sexualmente lá com a menina, com a namorada, que ofensa ele está trazendo para a sociedade? Não está trazendo nenhum perigo para a sociedade. Isso não é pecado que Deus vai condenar. Pessoas vão dizer, uma mentirinha, isso não vai causar problema para ninguém, se for por uma boa causa. Isso eu ouvi no seminário, isso. Alguém estava defendendo uma tese lá. Outros vão dizer, certos vícios comuns como fumar, beber socialmente, isso é cultural, Deus não vai condenar ninguém por causa disso, isso não ofende ninguém, isso não traz transtorno para ninguém. Deus vai condenar os criminosos, os assassinos, os bandidos, Deus vai condenar os pedófilos, Deus vai condenar os que sequestram pessoas, os que matam. E assim é a visão das pessoas. Mas o julgamento Paulo diz, o julgamento de Deus em relação ao pecado, independente do tipo do pecado, é para todos, é a verdade que vai pesar. É isso que Paulo vai dizer aqui, porque o juízo de Deus ele é um juízo imparcial. Essa expressão para nós definirmos esse verso 2. E se alguém ousar se apresentar diante de Deus naquele dia do julgamento, com qualquer traço de pecado, olha aí, com qualquer traço de pecado diante dele, será sentenciado como condenado e banido de frente, de uma vez por todas, de diante da sua face. Por isso que nós precisamos de Cristo, para nos limpar de toda e qualquer mancha de pecado, porque nós não podemos nos apresentar diante de Deus com nenhuma marca de pecado. Qualquer uma marca de pecado é uma ofensa contra Deus. Porque qualquer traço de pecado é visto como um ato de transgressão da lei de Deus por alguém que se rebelou contra o seu Criador. Foi o tema do apóstolo Paulo no capítulo 1. O pecado praticado, independente do tipo que você pratica, é uma manifestação do pecador
que está se rebelando contra Deus. Grave isso daí. Qualquer pecadinho já é uma manifestação do pecador que está ofendendo a Deus e contrariando a Deus. E aquele que pratica o pecado, por menor que seja, e ele está comunicando abertamente para Deus o seguinte, grave isso daí, que ele não quer viver da forma como o Criador escolheu para ele viver, por isso ele está pecando, que ele não vai se submeter a algo que ele não quer e que não condiz com os seus desejos, e terceiro, e que ele vai continuar praticando aquilo que lhe causa prazer. Olha só o estado de rebelião dele, e não aquilo que o limita e o impede de fazer o que ele deseja. Por isso que são atos de rebelião contra Deus. Então temos aqui o segundo tópico de Paulo, verso 3. A terceira descrição que Paulo faz desses homens, ele diz que são insensatos. O texto diz assim: e você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que elas fazem, pensa que conseguirá você se livrar do juízo de Deus? Paulo os descreve como pessoas insensatas. Por quê? Esses moralistas, como nós vimos, eram membros da igreja cristã em Roma, e eles certamente já possuíam ao longo daquele tempo ali certa instrução acerca da maneira através da qual Deus salvará o pecador. Não ouviram falar de Cristo, como qualquer pessoa que, mesmo que não seja crente, que habita em nosso meio, que frequenta a igreja, ouve falar que a salvação é por meio de Jesus Cristo. Então essas pessoas, por mais moralistas que fossem, elas estavam ali e já tinham ouvido falar a maneira como o pecador ele é salvo através de Cristo. Além disso, elas sabiam também que esse Deus Criador vai trazer juízo sobre todos aqueles que cometem pecado. Isso elas sabiam também. Então essas duas coisas passavam pela mente delas: a maneira como alguém é salvo e que o Deus justo, ele condena pecado. Então quando Paulo, você percebeu aí no verso de número 2, logo no início que eu não citei, quando Paulo iniciou assim no verso 2, bem sabemos, está falando com eles, eu e você, e Paulo está dizendo nós, falando com os moralistas, nós sabemos. E ele disse: nós sabemos que o juízo de Deus é segundo a vontade, a verdade contra aqueles que praticam tais coisas, tais atos. Então eles tinham essa consciência. O grande problema com esses moralistas estava no seguinte, no fato de que eles insistiam em fazer a sua autojustiça. Ainda que eles reconhecessem que Deus condena o pecado, mas o problema deles era insistir em fazer a defesa da sua autojustiça, ou seja, eles insistiam em achar que pelo fato de eles não cometerem aqueles pecados mais graves, mais nocivos que os pagãos cometiam, pecados mais descontrolados, isso de alguma forma iria imunizá-los no dia do juízo. Por isso que no final do verso 3, Paulo faz uma pergunta: vocês acham que vocês vão escapar do juízo de Deus por fazer o que vocês estão fazendo e pensando como vocês estão pensando? Qual é o argumento de Paulo contra essa insensatez aqui? Primeiro, que o pecado praticado é pecado. Pecado praticado é pecado, não importa o tipo do delito cometido. Isso eles tinham consciência, porque a gente entende que quando é pregado a palavra de Deus é dito: todos nós somos pecadores. Há pecado em nossa natureza, não importa a gravidade. Então eles tinham ouvido. Então pecado é pecado, não importa o tipo. E segundo, que Deus não imunizará ninguém que se apresentar perante ele cheio de pecados. Por esse motivo foi que ele enviou Jesus Cristo a esse mundo. Para quê? Para nos limpar de todo o pecado, para que nós pudéssemos nos apresentar diante do Pai naquele dia do julgamento, limpos perante Deus, porque se apresentarmos alguma mancha, seremos condenados. Então, quando nós nos apresentarmos diante de Deus, diante do seu tribunal para o julgamento, Deus vai nos ver limpos.
A verdade vai ser posta sobre nós para detectar pecados, mas não o achará, porque todos os nossos pecados já foram colocados sobre a cruz de Cristo. Então, a fé que nós recebemos para confiar em Cristo e viver a nossa vida para Cristo, aqui neste mundo, é o que vai fazer com que nós nos apresentemos perante o Senhor limpos e não sejamos condenados, mas qualquer um que não faça assim, certamente o será. E sobre esse assunto também, esses moralistas já tinham recebido instrução. Portanto, a pergunta de Paulo é: como é que vocês podem ser tão insensatos ao acreditar que ao praticar pecados, independente do tipo, de alguma forma vocês acham que haverão de escapar do juízo de Deus, simplesmente pelo fato de que vocês acreditam que, por não terem ido mais além no pecado, vocês poderão contar com o apoio de Deus? Isso é insensatez. É o argumento de Paulo. A insensatez estava levando esses moralistas, irmãos, a acreditarem que o tipo de pecado cometido e o esforço que eles estavam fazendo para não praticar certos tipos de pecados iria influenciar a Deus no dia do julgamento final. Olha onde eles chegaram com a insensatez deles aqui. Porém, como o apóstolo Paulo diz no final do verso 3, isso não é verdade. Então, o verso 3 do apóstolo Paulo, o argumento é sensato. E você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? De forma alguma. E aí o apóstolo Paulo, no verso 4, ele usa um exemplo. Ele diz: ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que te leva ao arrependimento? Olha só como é que o apóstolo Paulo exemplifica a questão aqui. Lembre-se que o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta que vai sendo encaminhada para a igreja romana, aonde esses irmãos moralistas vão ler a carta e vão se deparar com um argumento contra eles. E o apóstolo Paulo, ao usar esse exemplo aqui, ele quer justamente confrontá-los com aquilo que eles estavam fazendo, para dizer: se vocês permanecerem com esse pensamento, como é que nós podemos pregar o evangelho nessa região? Lembre-se que a pauta do apóstolo Paulo o evangelho, ele é uma urgência e uma necessidade para o povo dessa região, porque é o poder de Deus para transformar toda e qualquer sorte de pecado, algo que eles não viam. E o apóstolo Paulo precisa prepará-los e vai argumentar com eles nessa carta, nessa parte aqui, porque era um entrave. Olha aqui o exemplo de Paulo no verso 4. Paulo, como se estivesse dizendo para eles o seguinte: será que vocês não consideram que vocês também estavam no pecado? Veja aí o texto. Será que vocês não consideram o fato de que vocês estavam no pecado da mesma forma como andavam essas pessoas? Porque eles foram convertidos, né? Vocês não consideram esse fato de que vocês andavam no pecado e merecidamente da parte de Deus receberiam a condenação? Será que vocês não consideram que o que livrou vocês da condenação não foi o fato de vocês serem mais recatados, mas o fato, como diz o apóstolo Paulo, de Deus ter usado para com vocês da riqueza da bondade, da tolerância e da paciência? Deus poderia ter fulminado vocês antes. Será que vocês não consideram este fato de que vocês estavam enquadrados na mesma condição? E que Deus foi tolerante, Deus foi paciente, Deus foi bondoso para com vocês? E será que vocês não consideram o final do verso 4? Que vocês só estão tendo esse discernimento do que é certo ou errado, profano ou impuro,
o que é verdadeiro, o que é incorreto. Porque Deus, na sua misericórdia e compaixão, produziu nos seus corações o arrependimento para que vocês deixassem o pecado e olhassem para Jesus Cristo, o Salvador. Esse é o argumento de Paulo, no exemplo que ele dá, para dizer o seguinte: a partir do momento que vocês considerarem isso, haverá esperança para esse povo, porque eles estão na mesma situação que vocês estavam, carecidos, confinados nos seus pecados, condenados ainda, e Deus tem sido tolerante para com eles, porque quer que vocês apresentem a eles o Evangelho, que é o poder de Deus para transformar suas vidas, não importa o quanto eles tenham sido devassos, criminosos, assaltantes, pedófilos, corrompidos na mais completa vida de imoralidade. Deus quer salvá-los, como fez com vocês. Irmãos, e a aplicação para eles seria: se vocês continuarem com essa mentalidade, que esperança essas pessoas têm de ouvir o Evangelho para transformar suas vidas? Vocês estão servindo como embargo, vocês estão servindo como impedimento para que esse Evangelho alcance essas pessoas, porque vocês estão discriminando essas pessoas e fazendo acepção delas. Irmãos, isso é muito difícil. A gente pensa que isso é fácil, mas é muito difícil, porque no nosso evangelho pregado hoje, em meio a tudo isso que a gente tem ouvido, há muita discriminação, preconceito, e há muito descaso com essa classe que a sociedade coloca como pessoas que são da escória, e diz que elas não há perdão para elas, pela maneira como elas vivem a vida delas na mais completa impiedade. E para nossa tristeza, dentro da igreja isso acontece. Isso se torna um impedimento, um embargo para a pregação do Evangelho. E nós esquecemos às vezes, não importa como andávamos, os tipos de pecados que cometíamos, mas nós estávamos enquadrados por Deus e iríamos ser condenados. Nós esquecemos que Deus foi tolerante conosco. Irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Todos os dias eu me lembro disso e agradeço a Deus, porque eu estava na estrada do inferno. Se em algum momento Deus tivesse me parado e dissesse: acabou o teu tempo, eu estaria nesse momento no lugar onde nunca mais sairia. Já imaginou isso? Se naquele momento da minha vida de perversão, Deus tivesse dito: parou, você não quis ouvir, você não quis atender, acaba a sua estrada aqui, acabou o seu tempo. Já imaginou isso? Em um caminho sem volta. E eu me lembro disso todos os dias e dou graças a Deus, não porque mereço, mas porque Deus foi tolerante comigo. E eu hoje tenho plena convicção que não fiz nada para mudar minha rota, mas Deus infundiu no meu coração o arrependimento e a fé que eu tanto precisava, como fez com muitos irmãos, não é? Não há mérito em nós, e eu não posso me tornar um embargo pelo meu preconceito, pela minha forma de ver as pessoas, como classificá-las e impedir que elas recebam o Evangelho. É esse o argumento do apóstolo Paulo com essas pessoas. E que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque esse pecado é um pecado terrível.
de sermos tão agraciados e colocarmos embargos para outras pessoas. Vamos ficar em pé e vamos encerrar. Por isso, não perca a oportunidade. Pregue o Evangelho. Não importa a pessoa, não importa aonde ela tenha chegado no seu pecado, o que ela tenha feito. Não importa como a sociedade a veja, pregue o Evangelho para ela, e entendendo que esse Evangelho pode mudar a sua vida, seu coração, e transformá-la de novo, para que ela seja uma nova pessoa e possa escapar dessa condenação que está posta e que será confirmada no dia da volta de Cristo. Senhor nosso Deus, nós queremos louvar o Teu nome nesta noite pela Tua palavra, porque ela nos faz pensar na nossa própria vida, naquilo que nós éramos e o que o Senhor fez conosco, quando no mais profundo lamaçal do pecado, impedido em alguns momentos de fazer coisas que iriam nos levar para mais distante na nossa impiedade, mas o Senhor, independente disso, moveu-se em nosso favor graciosamente. E durante os anos que vivemos na impiedade, o Senhor foi paciente, tolerante conosco, muito bondoso, e de forma tão graciosa nos trouxe o Messias, o Salvador, aquele por quem nossos pecados foram perdoados, aquele que recebeu na cruz o castigo que nós merecíamos para nos limpar de uma vez por todas de toda mancha de pecado, para que pudéssemos estar na Tua presença hoje e pudéssemos ter a certeza de que no dia da prestação de contas o Senhor Jesus Cristo estará lá para confirmar que nós pertencemos a Ele, para herdarmos a vida eterna. Mas esta mesma mensagem, Senhor, que hoje acalenta os nossos corações, que consola, que conforta e que nos anima, seja a mensagem que nós possamos pregar àqueles que ainda estão vivendo no pecado, independente de como façam isso. Que o Senhor nos ajude para que não sejamos embargos para essas pessoas, por causa da maneira que muitas delas vivem. Que o Senhor nos ajude a lembrar que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todas elas. E que o Senhor nos abençoe hoje à noite e nos leve em paz, para que essa semana possamos, ao lembrar desta palavra, continuarmos a nossa tarefa de, ao nos deparar com essas pessoas, pregar a Tua palavra a elas, e orando na esperança de que o Senhor as transforme, para tirá-las de uma vez por todas desse caminho que elas estão, que certamente culminará na destruição eterna. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar.